Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o Tabuin. Hoje nós vamos ensinar como baixar as bases de dados e como organizá-las no seu computador. Então vamos lá. O primeiro passo é entrar no site do DataSUS. Depois vamos no menu Acesso à Informação, Serviços e Transferência de Arquivos. Nessa página nós temos disponível para download várias bases de dados. No nosso curso nós vamos utilizar as duas primeiras bases, que seria o SHSUS e o CIASUS. Então o primeiro exemplo vai ser o SHSUS, que é uma base hospitalar. Para abrir a página basta dar um clique no nome. Nessa nova página nós teremos que selecionar alguns filtros antes de baixarmos os arquivos. Então o primeiro filtro seria a modalidade de arquivos para download. No nosso caso vão ser os dados, mas tem também disponível a documentação e arquivos auxiliares. Se você tiver curiosidade, você pode clicar e depois baixar só para ver quais são esses arquivos. Mas para a nossa videoaula vocês vão selecionar a opção dados. O segundo campo seria qual vai ser o tipo de arquivo que nós vamos baixar. Durante todo o nosso curso, nós vamos utilizar os arquivos RD a IH reduzida. Então a gente dá um clique para selecionar. E sempre serão esses arquivos para as bases hospitalares. O campo seguinte é o ano. Aqui você pode se fazer uma pergunta. André, e se eu quiser selecionar mais de um ano? Então nós temos duas opções para fazer isso. Se forem anos consecutivos, você vai clicar no primeiro ano, por exemplo, quero de 2012 a 2015. Então clique em 2012, segura o Shift e clique em 2015. Aqui vocês podem ver que os 4 anos ficaram selecionados. Ah, André, mas e se eu quiser só 2012 e 2014? Também é possível. Então vocês vão clicar no primeiro ano, não importa a ordem. Então aqui no nosso exemplo, eu quero 2012 e 2014, então vou clicar em 2012, vou segurar o Ctrl e vou clicar em 2014. Pronto, os 2 anos ficaram selecionados. Para essa videoaula nós vamos utilizar apenas o ano de 2014. Depois de selecionar o ano, agora nós devemos selecionar os estados que nós queremos as bases de dados. Aqui eu vou selecionar alguns estados aleatórios, então clica no primeiro estado, segura o Ctrl, clica no próximo estado, segura o Ctrl, clica no próximo e assim por diante até você selecionar todos os estados que você quer. E se você quiser todos, você vai clicar no primeiro, segurar o Shift e clicar no último. E por fim nós temos que selecionar quais são os meses que nós queremos. Então aqui eu vou selecionar todos os meses para dar um exemplo. Então a gente vai clicar no primeiro mês, segurar o Shift, ir até lá embaixo e clicar no último mês. Então aqui vocês podem ver que nós selecionamos os 12 meses segurando a tecla Shift. Depois de ter feito as seleções, basta clicar em enviar. Depois que a página carregou, vai ficar disponível uma tabela aqui no lado direito. O que essa tabela contém? Contém todas as bases de dados que estão de acordo com os filtros que nós selecionamos. Então aqui você tem duas opções para baixar essas bases de dados. Ou clica direto no nome para baixar base por base, ou seleciona todas as bases do seu interesse e pede para ele criar um arquivo zip. Só que aqui tem uma restrição. Esse arquivo zip ele não pode ter mais que 100 megas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou selecionar essa opção marcar todos. E aqui ele vai dar um aviso. O tamanho total dos arquivos acima do permitido. O tamanho máximo é de 100 megas. Como vocês podem ver, os arquivos que nós selecionamos têm um total de 268 megas. Então, quais são as opções que você tem aqui? Selecionar por blocos. Então, você vai selecionar... se você tem 20 arquivos, você seleciona 10, depois 10. Ou se não, você pode também selecionar por estado. Aí fica ao seu critério. Os estados menores, você consegue baixar todos os meses de uma vez só. Porém, estados maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, você já não consegue baixar. Então, uma dica que a gente dá aqui é para você baixar por trimestre. Então, você baixa o primeiro trimestre, depois o segundo e assim por diante até completar o ano. Então, aqui nós vamos selecionar alguns aleatórios só para exemplificar para vocês. Selecionei os 5 primeiros aqui. Vocês podem ver que está dando 1 mega. É bem pequeno.
E aqui tem mais uma opção, a gente pode dar um nome para esse arquivo que vai ser gerado. Se você não colocar nome nenhum, ele vai gerar um nome aleatório, só que a gente pode dar um nome. Então no nosso caso, nós vamos colocar hospitalar. Então depois de selecionar as bases de dados que a gente quer, colocar um nome, basta clicar em baixar. Nessa nova página nós teremos acesso ao arquivo gerado. Então aqui vai estar o nome que a gente deu para o arquivo, hospitalar, e o tamanho final dele. Para baixar, basta clicar no nome. Então agora vamos para o nosso segundo exemplo, que seria os dados ambulatoriais, que é o CIA-SUS. Então nós vamos entrar novamente no site do DataSUS, ir no menu Acesso à Informação, Serviços, Transferência de Arquivos. E nessa nova tela, que vai abrir, como nós já comentamos, são todas as bases de dados disponíveis para download, a gente vai clicar no segundo link, que é o CIA-SUS. A página dos dados ambulatoriais é bem semelhante à página dos dados hospitalares. Então, a primeira opção que nós temos que selecionar são as modalidades. Aqui vai funcionar da mesma forma, vão ser a modalidade de dados. Como eu já falei antes, vou ressaltar de novo. Se você tiver curiosidade, você pode clicar nos outros links e baixar para constar cada arquivo que for gerado. Então selecionamos a modalidade de dados. Agora nós temos que selecionar qual vai ser o tipo de arquivo. Então, durante nosso curso inteiro, a gente só vai utilizar um tipo de arquivo, que seria o PA Produção Ambulatorial. Então, sempre que você for baixar para fazer um exemplo da nossa aula, vai ser o PA Produção Ambulatorial para os dados ambulatoriais. Agora, a próxima opção é o ano. A partir de agora, as opções que a gente vai apresentar aqui são as mesmas opções que nós temos que selecionar para os dados hospitalares. Então, o ano, aqui funciona a mesma dica. Quer selecionar ano em sequência? Clica no primeiro, segura o Shift, clica no último. Quer selecionar anos aleatórios? Clica em um, segura o Ctrl, clica no próximo. No nosso caso, para exemplificar, nós utilizaremos apenas o ano de 2014. Então, selecionamos o ano de 2014. Aqui eu vou selecionar alguns estados, aleatórios também. Então, eu estou segurando o Ctrl para selecionar esses estados. E por último, os meses, que eu vou selecionar todos. Então, cliquei no primeiro, segurei o Shift, cliquei no último. Feito isso, basta clicar no botão Enviar. Então a página vai carregar também uma tabela aqui no lado direito com todas as bases de dados ambulatoriais que correspondem aos nossos filtros. Aqui vocês podem ver, ela vai retornar todas as bases que estão de acordo com aqueles filtros. E aqui funciona da mesma forma. Ah, André, se eu quiser baixar somente um mês, ou se eu quiser baixar arquivo por arquivo, basta clicar no nome deles que você vai baixar arquivo por arquivo. Ah, mas eu quero agilizar e baixar todos de uma vez. Então aqui você vem marcar todos. Aqui vai ter a mesma restrição, vocês vão ver que ele vai dar o mesmo aviso. Marcar todos, tamanho total dos arquivos acima do permitido, tamanho máximo é 100 megas. Como vocês podem ver, tem quase 2 gigas aqui no nosso caso. O que acontece? As bases ambulatoriais, elas são bem maiores do que as hospitalares. Então aqui você vai ter um pouco mais de dificuldade para baixar. Você realmente vai ter que selecionar blocos bem menores e baixar esses blocos. Ou se não, você vai clicando arquivo por arquivo também, não tem problema nenhum. Então aqui vou selecionar os 5 primeiros novamente. Opa. Então aqui vocês veem que o total desses arquivos selecionados é 29 megas, então ele consegue criar um arquivo zip deles. E aqui nós temos que colocar a mesma opção do nome. Se você não colocar nenhuma opção, ele gera um nome aleatório. Se não, ele vai gerar o arquivo com o nome que nós criamos. Então vou dar o nome de ambulatorial aqui. Depois feito isso, basta clicar em baixar. Então agora nós temos disponível para download o arquivo compactado de todas as bases de dados que nós selecionamos. Para baixar esse arquivo compactado, basta clicar no nome ambulatorial, que foi o nome que nós demos anteriormente. Então agora que nós já baixamos exemplos das duas bases de dados, tanto ambulatorial quanto hospitalar, nós vamos ensinar como organizá-las na sua pasta Curso Tabuin. Então agora nós vamos abrir a nossa pasta Curso Tabuin. Caso você não tenha essa pasta no seu computador,
basta acompanhar nossas aulas anteriores através do portal AT Saúde Educacional. Nessa pasta, nós criaremos uma nova pasta chamada Dados. Então vamos lá, novo, pasta, Dados. E dentro dessa pasta, nós criaremos duas outras, uma chamada Hospitalar e uma chamada Ambulatorial. Novo, pasta, então, Ambulatorial. Novo, pasta, Hospitalar. E agora basta copiar e colar os arquivos que nós baixamos para essas pastas. Então aqui estão os dois arquivos, ambulatorial e hospitalar. Então, ambulatorial.zip vai para a pasta ambulatorial e o hospitalar vai para a pasta hospitalar. Agora basta nós abrirmos as pastas e extrair o conteúdo desses arquivos dentro delas. Então a primeira pasta vai ser ambulatorial. Então abre o arquivo. Não vou entrar muito em detalhes nesse passo porque cada pessoa utiliza um software para extrair os arquivos. No nosso caso, nós estamos utilizando o WinRAR. Então aqui são as bases de dados que tem dentro do arquivo e basta a gente clicar no botão extrair para. Então, depois que nós extraímos os arquivos do download que nós fizemos, estão eles aqui na pasta, todas as bases, você pode deletar o arquivo ambulatorial.zip. E agora faremos o mesmo processo na pasta hospitalar. Então vamos abrir o arquivo. Aqui estão todas as bases que estão dentro desse arquivo e vamos extraí-las para a nossa pasta. Então após a extração, nós também podemos deletar o arquivo hospitalar.zip. Então pronto, nós aprendemos como baixar e como organizar esses arquivos na pasta Curso Tabuin. Agora eu vou passar alguns slides para vocês para mostrar o padrão de nomenclatura desses arquivos. Caso vocês tenham um arquivo e não lembrem de que mês, de que ano, de qual estado é, vocês vão conseguir identificar através do padrão dele. Então, o nome de cada arquivo é formado por 8 caracteres. Os dois primeiros correspondem ao tipo de base de dados que ele é. Então, todo arquivo que começar com as letras RD corresponde a dados hospitalares. E todos os arquivos que começarem com as letras PA correspondem aos dados ambulatoriais. Os dois caracteres seguintes correspondem ao estado. Então, no nosso exemplo aqui, esse arquivo seria correspondente ao estado de São Paulo. Os dois primeiros números, eles vão corresponder sempre ao ano daquele arquivo. Então, no nosso caso, seria 2013, mas se aqui tivesse 14, seria 2014 e assim por diante. E por fim, os dois últimos caracteres, eles correspondem ao mês da base de dados. Então, por exemplo, no nosso caso, se eu baixar todas as bases de dados hospitalares do ano de 2013 do estado de São Paulo, então eu vou ter no total 12 arquivos. Que aí o começo deles vão ser o mesmo, RD-SP-13. Por quê? Porque todos são do estado de São Paulo, todos são do ano de 2013 e todos são bases de dados hospitalares. Já os meses vão variar. Você vai ter 01, 02, 03 e assim por diante até chegar no 12. E se você conseguiu acompanhar todos os nossos passos até aqui, parabéns, você aprendeu como baixar e organizar as bases de dados. Te espero na próxima aula. E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.